A Supreme Court judge has called Rita Camilleri's death the most horrible that could be imagined, decapitated by her own daughter. There was about 7 knives I was stabbing her with. A few of the knives broke. When that knife broke, I got another one. I just kept stabbing and stabbing and stabbing her, and I took off her head. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o perturbador caso de Jessica Camilleri. Mas antes, se inscreva no canal se for novo por aqui e ative o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. O casal australiano Rita e Vince Camilleri teve 2 filhas, Christy e Jessica. A segunda filha do casal, Jessica, nasceu em 1994 com uma deficiência mental, enquanto o coeficiente intelectual médio de uma pessoa varia entre 90 e 110, o dela ficava entre 55 e 60. Seu atraso mental era considerado leve. Pessoas com essa deficiência aprendem a linguagem tardiamente, afetando sua habilidade para ler e escrever, mas são capazes de conversar e se expressar normalmente. Jessica adquiriu com atraso marcos de crescimento, como caminhar, falar e coordenar. Por essa condição, ingressou na escola muito atrasada para sua faixa etária, tendo que suportar o bullying de seus companheiros de classe. Ela passou a lidar com estresse e ansiedade que essas situações lhe causavam através da raiva, especialmente contra as mulheres, desenvolvendo o que se conhece como transtorno explosivo intermitente, que se caracteriza por episódios repentinos e repetidos de condutas impulsivas, agressivas e violentas, assim como explosões verbais de ira exageradas. Esse transtorno, no geral, se manifesta na idade de 6 anos e se intensifica na adolescência e na idade adulta, e está relacionado com a falta de serotonina, o hormônio responsável pelo estado de bem-estar do cérebro. Na escola, Jessica atacava outros estudantes, incluindo professores. Certa vez, mordeu um colega e se negou a soltá-lo quando tentaram separá-la do garoto. Como consequência, Jessica foi suspensa por tempo indeterminado, vendo-se obrigada a trancar-se em casa sob os cuidados de sua mãe, Rita. O tempo foi passando, Jessica foi crescendo e, além do atraso mental e dos episódios irracionais de fúria, ela sofria de transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, uma enfermidade crônica do cérebro presente em milhões de crianças em todo o mundo, que dificulta o poder de controlar seu comportamento. Ela também foi diagnosticada com transtorno bipolar, paranoia severa, depressão e ansiedade. Jessica também sofria de autismo, enfermidade neurológica que afeta o comportamento, deficiência do juízo e consciência dos pensamentos, sentimentos e empatia a outras pessoas. O autismo a impedia de completar atividades cotidianas simples, como fazer compras, pegar o transporte coletivo, realizar operações bancárias e trabalhar. Jessica ficava obcecada com certas coisas, como por exemplo números. Ela tinha seus números favoritos e, ao mesmo tempo, os associava com suas cores prediletas. A jovem gostava de repetir os números para formar telefones aleatórios, que ela logo tratava de discar para falar com as pessoas, especialmente homens. Ela telefonou para uma família em Bangladesh, Índia, 100 vezes no mesmo dia, só porque gostava de seu número de telefone. Em 2018, então com 24 anos, Jessica começou a ligar para uma empresa de carnes na Inglaterra, sentindo que estava apaixonada pelo gerente, e chegou ao ponto de ameaçá-lo, dizendo que iria até sua casa para cortar sua cabeça com uma motosserra. Outra obsessão que Jessica desenvolveu e sua família não lhe proibiu foi de assistir a filmes de terror. Ela passava horas, dias, meses e anos vendo os mesmos filmes sangrentos várias e várias vezes. Estava fascinada por alguns filmes. O principal de todos era O Massacre da Serra Elétrica, lançado em 1974, cuja trama principal girava em torno de um grupo de jovens no estado do Texas que eram perseguidos por assassinos canibais com motosserras. Esse filme foi proibido em alguns países, incluindo a Austrália e o Reino Unido por seu nível de violência. Jessica e sua mãe viviam sozinhas em uma casa localizada em St. Clair, um subúrbio de Sydney, na Austrália. O pai de Jessica, Vince, divorciou-se de Rita quando Jessica era adolescente, devido aos constantes problemas de conduta de sua filha. Apesar da baixa autoestima de Jessica, de sua personalidade infantil e ingênua, a jovem também exibia fortes traços narcisistas. Ela, no fundo, acreditava que era única e merecia um tratamento especial. Rita não se importava, sabia que devia cuidar da filha e protegê-la.
Rita chegou a se comunicar com uma das vítimas dos trotes telefônicos de Jéssica para desculpar-se e admitir que estava chegando ao limite e não sabia como controlar sua filha. Ela vivia praticamente para Jéssica, atendia todas as necessidades da filha e havia decidido permanecer com ela em sua casa, ao invés de interná-la em uma instituição psiquiátrica para que Jéssica fosse tratada em tempo integral. Em 2013, Jéssica já havia sido condenada em 2 ocasiões por agressões que haviam ocasionado lesões corporais. A jovem ainda havia atacado uma tia e a sogra de sua irmã, pegando-as pelos cabelos. Entretanto, ela nunca havia sido presa. Jéssica também tinha sido agressiva com mulheres na rua e em centros comerciais que supostamente a faziam sentir-se envergonhada. Certa vez, ela foi tirada de um consultório médico por tornar-se paranoica e violenta com uma paciente que se encontrava na sala de espera. No início de 2018, quando Rita a levou ao hospital de Sydney, Jéssica atacou a uma enfermeira e então foi admitida em uma unidade de saúde mental durante 9 dias por um episódio de transtorno grave. No final daquele ano, aproximadamente 6 meses antes do crime, Jéssica havia deixado de tomar seus medicamentos e começou a usar produtos naturais para controlar suas emoções. O desespero de Rita já era tão grande que havia pagado $2.500 a um médium para que ele expulsasse o demônio que habitava em Jéssica. Familiares e amigos de Rita lhe advertiram em mais de uma ocasião sobre o perigo que representava viver com Jéssica. Ao que Rita sempre respondia que sua filha era incapaz de fazer mal a uma mosca. Segundo a irmã mais velha de Jéssica, Christy, sua mãe tinha um coração de ouro e sempre priorizava a necessidade dos outros, incluindo as de Jéssica, que se negou em incontáveis oportunidades receber ajuda profissional. A irmã de Rita, Mary, também reconheceu o amor incondicional que Rita sentia por Jéssica e recordou ter falado com ela muitas vezes, preocupada que Jéssica pudesse feri-la, mas Rita estava cega pelo amor materno sem limites e não escutou seus conselhos. Na noite de sábado, 20 de julho de 2019, Jéssica pediu a sua mãe que comprasse comida em uma franquia de sua preferência, mas Rita se negou. Jéssica, então, começou a discar o número telefônico do restaurante. Ela também pediu à sua mãe que chamasse o médico para que fosse vê-la em casa. Rita assim o fez, mas quando o médico chegou, saiu da casa aterrorizado com o comportamento da jovem, que o perseguiu até seu veículo, mas ele conseguiu acelerar a tempo. Rita, impaciente e sem outra saída, disse a Jéssica que chamaria o serviço de emergência e solicitaria uma ambulância para que a levasse imediatamente ao hospital de saúde mental. Mas o pior dos episódios de fúria de Jéssica estava para acontecer. Naquela noite, Rita, de 57 anos, foi arrastada pelos cabelos por sua filha, Jéssica, até a cozinha de sua própria casa. Usando 7 facas de carne, 4 das quais chegaram a se quebrar, Jéssica apunhalou sua mãe mais de 100 vezes na cabeça e pescoço. Mais que uma raiva incontrolável, esse ataque cruel de mutilação demonstrava uma espécie de curiosidade macabra da parte de Jéssica, talvez influenciada por sua obsessão pelos filmes de terror que costumava assistir diariamente. O resultado da autópsia constatou que Rita havia sofrido grandes feridas na cabeça e pescoço, e a causa da morte foi múltiplas punhaladas. O corpo de Rita mostrava mais de 90 feridas defensivas, o que sugere que ela estava consciente durante uma parte significativa do ataque, sentindo extrema dor, além de choque e medo pelo que sua filha estava fazendo. O sobrinho de Jéssica, de apenas 4 anos, filho de sua irmã Christy, estava sob os cuidados de sua avó e viu quando Jéssica apunhalou Rita várias vezes. Quando tentou interceder lançando-se sobre Jéssica, o menino ficou levemente ferido na cabeça e posteriormente foi levado ao hospital, onde recebeu alta em pouco tempo. Logo após tirar a vida de sua mãe, Jéssica telefonou para a emergência e admitiu o que havia acabado de fazer. Além disso, ela falou que a cabeça da mãe havia caído 2 vezes no quintal, enquanto ela tentava mostrar a um vizinho. Nessa ligação, Jéssica confirmou que tinha atacado sua mãe em legítima defesa, já que Rita supostamente a havia arrastado para a cozinha, alegando que sua mãe queria matá-la primeiro. Então, Jéssica teve que agir rapidamente e começou a apunhalar sua mãe repetidamente. Quando a polícia chegou no local, Jéssica estava na rua com a roupa manchada de sangue, segurando uma garrafa de água. Em nenhum momento ela deu sinais de arrependimento pelo que havia feito, e só estava preocupada pelo que poderia lhe acontecer. Jéssica perguntou aos policiais se poderiam devolver a vida a alguém que já não tinha a cabeça, dizendo que os médicos podiam fazer milagres, e perguntava se poderiam congelar a cabeça de sua mãe para ressuscitá-la. Ela também perguntou se seria condenada à pena de morte por ter assassinado sua mãe, e quando o oficial lhe disse que na Austrália não aplicavam a pena capital,
Jéssica respondeu que, nesse caso, não havia nada com que se preocupar. Ela confessou que a ideia do crime veio dos filmes de terror que assistia, e os socorristas que foram até o local descreveram a cena como uma das mais espantosas que já haviam visto em toda a sua vida. Em dezembro de 2020, depois de um julgamento que girou em torno das numerosas enfermidades mentais que Jéssica sofria desde menina, ela foi declarada culpada de homicídio involuntário, depois de se declarar inocente. No começo de 2021, Jéssica, agora com 27 anos, foi condenada a uma pena máxima de 21 anos e 7 meses de prisão, dos quais deverá cumprir um mínimo de 16 anos e 2 meses antes de ser elegível à liberdade condicional. Um psicólogo forense avaliou Jéssica como um risco de moderado a alto de reincidir caso fosse libertada, alegando que Jéssica representa um perigo contínuo para a sociedade. Ela tampouco demonstrava sinais de que sofria de esquizofrenia ou alucinações auditivas ou visuais. Mas, segundo o relatório do psiquiatra, os fatores de risco de Jéssica poderão melhorar a longo prazo, se ela cumprir um plano integral de apoio à sua saúde mental. A irmã mais velha, Christy, afirmou que Jéssica havia massacrado sua mãe como se ela não fosse nada, e disse que jamais a perdoaria. Ela disse ainda que seu filho passa por acompanhamento com psicólogos após ter presenciado toda a cena, e deve carregar esse trauma com ele por toda a vida. A irmã de Rita, Mary, disse que rezava para que sua sobrinha recebesse a ajuda que precisava e para que Rita pudesse descansar em paz, sabendo que Jéssica estava sendo atendida por um sistema que a havia decepcionado. O advogado de Jéssica diz que sua cliente havia mostrado remorso em uma carta enviada para a família depois do crime, onde escreveu que sabia que era sua culpa que sua mãe já não estivesse mais com ela. Segundo o Instituto Australiano de Saúde Mental e Bem-Estar, 40% dos prisioneiros australianos têm diagnóstico prévio de doença mental. Segundo estatísticas, 1 em cada 5 pessoas com enfermidades mentais estarão em contato com o sistema de justiça penal ao menos uma vez na vida. Mas certamente não há um vínculo direto entre ter um problema de saúde mental e cometer um delito. E vocês, já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.